2 em 1. As eleições 2022. Parceria. Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. Bom dia, estamos começando 2 em 1 nas eleições 2024, uma produção conjunta da Rádio Clube 100,9 FM do portal H2 Foz, onde estão sendo entrevistados ao vivo os 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu até o dia 10 de setembro, sempre das 11 às 12 horas. A série de entrevistas reforça o compromisso da Rádio Clube e do portal H2 Foz com a garantia de voz para todos os candidatos. Oportunidade imperdível para aprofundar o debate sobre a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Comigo está Paulo Bogler na condução de mais um 2 em 1. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes, todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Lembrando que a gente começou a série de entrevistas na segunda-feira. Concluímos hoje aí a semana, uma entrevista diária. E na segunda-feira a gente prossegue aí para chegar aí à lista completa dos 7 candidatos a prefeito. Lembrando que a agenda foi organizada a partir de ordem alfabética, a partir dos nomes dos candidatos nas urnas, e cada candidato tem um tempo de 1 hora com um pequeno intervalo entre os 2 tempos de meia hora. Hoje, então, recebemos aqui o candidato a prefeito Samis da Silva, da coligação Foz para Todos, que tem como vice Fernando Maraninche. Bom dia, candidato, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por atender ao nosso convite, comparecer ao programa, apresentar suas propostas, suas ideias, o que pensa sobre a Foz do Iguaçu do futuro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes, o público de vocês. Satisfação enorme de estarmos aqui nos estúdios da Rádio Clube 100,9 FM e satisfação de poder conversar com essa audiência que vocês têm, com essa bela audiência, com o teu ouvinte. Estamos aqui à disposição para esclarecer, para falar de propostas, para debater o futuro de Foz do Iguaçu, 2025 a 2028. Candidato, o senhor foi vereador, deputado estadual e prefeito de Foz do Iguaçu. O que o move mais essa disputa eleitoral? Paulo, olha, eu fui vereador, fui eleito em 1992, fui o segundo mais votado em uma bancada de 21. Me elegi com 24 para 25 anos de idade, depois fui eleito deputado estadual 2 anos depois, novinho também, com 26, 27 anos. Fui prefeito eleito em 2000 com 33 anos de idade, assumi uma prefeitura, segundo o jornal Gazeta do Povo na época, uma semana antes de tomar posse, uma manchete principal na capa, dizendo que Samis da Silva assume a prefeitura mais endividada do interior do Paraná. E realmente, eu assumi a prefeitura com salário de outubro, novembro, dezembro para trás, férias, 13º, caminhão do lixo parado há 6 dias que não passava nos bairros, correspondência da prefeitura cortada há 15 dias, telefone, luz para ser cortada, um desastre. Gente que vendeu um pacote de prego há 3 anos não recebia, uma fila de fornecedor, de empreiteiro, de gente para receber, foi um desastre. Nós tínhamos que fazer um cronograma de pagamento e fomos pagando. Em pouco tempo nós restabelecemos todos os pagamentos, os servidores, no primeiro mês nós colocamos a casa em dia. Houve investimento nos meus 4 anos, eu fiz uma série de investimentos, construí 152 salas de aula, construí avenidas, mexi na mobilidade urbana de Foz do Iguaçu, implantamos diversos programas sociais, políticas públicas que ficam, tirei o lixão, Foz do Iguaçu tinha um lixão, nós transformamos num aterro sanitário, e depois ele foi certificado como o 5º melhor aterro sanitário do Brasil. Implantei o transporte coletivo integrado, construí um terminal na época, um terminal que está ali hoje, mas era um terminal limpo, com guarda municipal 24 horas por dia, só entrava ali o usuário do transporte coletivo e era integrado de verdade. E entrava em Três Lagoas, estava em Três Lagoas, queria ir para Porto Meira, ele entrava no ônibus lá em Três Lagoas, pagava uma passagem, caía dentro do terminal, pegava outro ônibus, ia para Porto Meira sem pagar passagem e voltava no mesmo sentido.
terminal bonito, acolhedor, limpo, até papel higiênico tinha nos banheiros, porque tinha uma empresa pequena lá que ficava cuidando dos banheiros, da limpeza e segurança, né? Hoje está totalmente abandonado, né? E um descaso total, cheio de craquento, de traficante ali dentro, mendigo, lixo, tá um horror. E um transporte que funcionava, né? Nós tínhamos, naquela época, a população menor, tínhamos 135 ônibus, hoje tem 90 ônibus trabalhando com uma população maior. Mas, enfim, foi uma grande experiência nos 4 anos, né? E novo, consegui montar uma belíssima equipe, nós saneamos toda a prefeitura. Eu entreguei a prefeitura com os salários em dia, todos os contratos de manutenção da cidade em dia, a cidade limpa, bem cuidada, um contrato com 612, essa Vital aqui, na época era Queiroz Galvão, que é a mesma empresa, eu deixei com 612 funcionários para fazer a gestão da limpeza da cidade, da coleta do lixo, da operação do aterro sanitário, e hoje tem menos de 200 funcionários. No primeiro dia da administração de quem me sucedeu, primeiro dia útil, houve um corte de serviço na limpeza da cidade, que já mandaram de cara 300 funcionários embora. Hoje nós temos uma cidade suja, mal cuidada, né? Em função do descaso, né? E eles vão cortando serviço, diminuindo, então tem menos de 200 funcionários. Abriu uma frente de trabalho com 1.000 pessoas, contratamos 1.000 pessoas pagando um salário mínimo e meio por mês. Isso hoje representa em torno de uns R$ 2.300 por mês. Nós dividimos em regiões, então eu mantinha a cidade limpa também nos bairros, e muito limpa e bem cuidada. E esse pessoal, que além de receber esse recurso para ter a sobrevivência, esse dinheirinho ele girava na economia do bairro, né? Ele gastava na padaria, no mercadinho, na farmácia, na quitanda, ele alimentava também a economia dos bairros. Então foi uma grande experiência, com uma belíssima equipe que eu consegui montar, embora muito jovem, né? Meu pai por trás me ajudou muito, o meu vice José Cláudio Horato, um sujeito extraordinário. Eu olhava para o Cláudio, ele sabia o que eu queria falar, e ele olhava para mim, eu sabia o que ele queria, o que ele estava pensando. Porque prefeito e vice é 4 anos, é um casamento. Meu pai sempre dizia, prefeito e vice, tem que escolher bem o vice. Não é só para ganhar a eleição. Tem que ter um vice que vai te ajudar. E o meu vice, Fernando Maranhão, sujeito extraordinário, advogado, professor da faculdade, cara que conhece bem a máquina pública, conhece bem o serviço público. Eu sempre falo, Fernando, você vai ter poder. Eu vou dividir, você vai me ajudar, você vai tocar a prefeitura de um lado, eu vou para outro para fazer a máquina girar. Então, assim, eu volto aos 57 anos, maduro, experiente, mas com uma vontade enorme de fazer renovação, de modificação, né, de atender a expectativa da cidade, com energia, né? Hoje a base principal dessa disputa é eu e mais 2 senhor de quase 80 anos de idade. Eu tenho muita energia, né? Sou muito ativo, e uma prefeitura de Foz, você não pode ficar sentado lá só assinar documento, né? E conversar com o secretário. Você tem que atender as pessoas que vêm ali, porque ouvindo as pessoas, você sabe onde é que a máquina está errando. Ela te ajuda. Ouvindo as pessoas, você erra menos. Você tem que ir para os bairros fazer reunião, que eu fazia reunião nos bairros, nas associações de moradores. Eu, no final de semana, eu girava festa de igreja católica, festa de escola municipal, festa de escola estadual, festa de associação de moradores, não para ir lá comer carne e tomar cerveja, mas para estar no meio das pessoas, para ouvir onde é que a prefeitura estava falhando ali naquela região. Eu atendia, na última sexta-feira do mês, eu fazia atendimento público, ao público, me dedicava só às pessoas. Eu não atendia vereador, não atendia secretário, não assinava documento. Na prefeitura atendia se fazer 300 assinaturas. Eu comia ali, fazia lanche, não ia almoçar fora, ficava ali, chegava 15 para as 8 horas começava o atendimento, a fila ia lá embaixo na Praça da Marinha, saía da prefeitura 10h30 da noite. Atendia todos, não resolvia o problema de todos, mas eu estava ouvindo para ver onde é que a máquina estava falhando e para consertar os erros. Então, eu volto renovado, com muita experiência. Vamos montar o ano que, depois das eleições, logo depois, já anunciar, no máximo em 15 dias, uma belíssima equipe de secretários e diretores, uma equipe técnica. Onde tem que ser técnico, vai ser extremamente técnico, para realmente a gente resolver os problemas e desemperrar a máquina e atender a expectativa da população. Mas venho renovado para atender e eu acho que o eleitor pode ter esse entendimento comigo, porque eu sou o que mais vai facilitar a vida do cidadão para ter acesso à prefeitura, é eu, porque principalmente das pessoas mais humildes, eu falo a língua dessa gente, eu falo a linguagem deles, eu entro em lugares, eu chego em lugares aonde os outros não chegam. Então eles têm comigo, eles têm uma identificação, vão ter porta aberta e vão ser atendidos, e nós vamos fazer essa máquina rodar e prestar o serviço que ela tem que fazer para a população de Foz. Candidato, o senhor se antecipou, explicou um pouco da sua carreira, uma carreira de muitas vitórias. O senhor entrou muito cedo
na vida política, na vida pública, mas nas 3 últimas eleições, em 2004, 2008 e 2010, o senhor não teve êxito. O senhor enxerga esse momento como um espaço maior para fazer chegar as suas propostas ao eleitorado? Paulo, agora sim, com certeza. Eu estou vendo uma grande expectativa, uma avenida aberta, né? 2004 eu fui para uma reeleição tranquilo, eu tinha uma aprovação ali de quase 80% de aprovação da minha administração. Eu iniciei aquela campanha nas convenções, nós estávamos fechando as convenções, eu tinha 66% de intenção de voto, o segundo colocado tinha 6%, os outros tinham 4%, 3%, e o que isso aconteceu para poder me derrotar? Tiveram que montar a tal da frentona, juntaram 18 partidos, né? Eu fiquei sozinho, só com o MDB, eles tinham lá acho que 20 e poucos minutos de tempo de TV e rádio, eu fiquei com 2, 3 minutos, e aí me massacraram. Aí veio lá, trouxeram o apresentador de São Paulo, o Ratinho, que estava no auge, né? Ele veio aqui no último dia do programa eleitoral, me ajuda a eleger o meu amigo tal, conhecer o cara naquele dia, que só eu vou trazer 4 indústrias minhas, que vai gerar 6 mil empregos direto para Foz do Iguaçu, né? E depois nunca mais pisou os pés aqui. A Itaipu, que nunca se envolveu no processo eleitoral de Foz do Iguaçu, desde o general Ney Braga, nunca se envolveu no processo eleitoral. Naquela eleição, a Itaipu entrou pesado, com dinheiro, fazendo ameaça no programa de televisão e tal. Resultado, fechou as urnas. Quem ganhou fez 68, eu fiz 65. Foi pau a pau no detalhe. Nunca reclamei, porque o povo entendeu que estava no caminho certo. Eu perdi por algum tipo de sacanagem, quando começaram a espalhar boatos inverdades, que eu era usuário de droga, que eu espancava o meu pai e tal. Que eu mal bebo, mal e porcamente eu bebo. Nunca fumei, né? Sempre cuidei dos meus filhos para que não caísse nesse caminho. O que eu investi, aqui tinha 2 clínicas de recuperação. O programa Ancorador, que foi o melhor programa de recuperação de drogados aqui em Foz do Iguaçu, e foi, na minha época, o maior investimento que eles tiveram. Depois que eu saí, a prefeitura deixou de ajudar, esse programa fechou e a cidade tem uma carência enorme hoje para atender essa população de dependência química. Quando deputado estadual, internei muitos jovens aqui, que as mães desesperadas, eu internava na região de Curitiba. Quer dizer, mais um boato que o que me derrotou foi ali. Não foi os 18 partidos, não foi aquela quantidade enorme de promessa fria que fazia de xerife de bairro, de levar o remédio de moto na casa das pessoas, de buscar o marido que foi embora e trazer de volta para as mulheres. Até isso chegaram a falar naquela campanha. Que eu pegar as assistentes sociais da prefeitura e eu treinar uma equipe delas e o levar pelo Brasil afora, buscar os maridos que foram embora e deixaram a mulher com o filho aqui. Até isso chegaram a falar, porque tinha tanto tempo de TV que não tinha que falar, que foram falando essas bobagens. Mas me derrotaram por esse boato, né? E principalmente quando ele dizia, diga que ele espanca o pai dele, que ele bate no pai dele, porque eles ficavam com pena do meu pai, esse cara tá batendo no pai dele. Eles pegavam algumas pessoas e voltaram a fazer isso de novo. Só que agora o povo já sabe. Eles colocavam lá dentro do hospital do Costa, vestido de branco, como se fosse enfermeiro, no horário de pico ali, tinha um monte de gente no ônibus, saía em 2, um na ponta do ponto, o outro na outra. Olha, adivinha quem está internado aí? Entrou no meu plantão essa madrugada. O nosso prefeito, o Sames, filho do Dobrandinho, está aí, o Dobrandinho veio trazer ele de madrugada, está com uma overdose, está lá entubado, não sei se vai escapar. E aquilo tem gente humilde que acredita nessa história. Isso foi o que me derrotou. Mas também levei muita gente, porque com gente humilde que fala essas bobagens, eu não dou bola, porque, né, pela ignorância deles. Agora, quando às vezes tinha algum graduado que falava e que eu conseguia provar, eu fiz muitos pagar cesta de material, não é nem cesta básica, cesta de material que é mais cara, né? Mas assim, depois de 2008 eu vim para disputa, sem muita energia, sem muita vontade, né? Perdi. 2010 também com muita pressão do partido, o Beto Richa era o candidato a governador do PSDB, estava impressionado, acabei saindo candidato a deputado estadual sem montar nenhuma estrutura. Eu fiz 22 mil e poucos votos, né? Faltou um pouco, né, para deputado estadual. Assim, agora eu estou vindo com uma vontade enorme, porque eu vim porque o eleitor me chamou, sabe? As pessoas me ligavam, presidente de bairro, padre, pastor, meus amigos, lideranças, empresários da cidade, dizendo, olha, a tua hora está na hora de vir, a cidade vem bagunçando de uns anos para cá, acho que você tem que entrar, corrigir, porque vocês têm condições, você está novo ainda, e tem condições de consertar o rumo e colocar essa prefeitura no rumo certo para atender aquilo que a cidade precisa da prefeitura. Então, estou vindo muito entusiasmado, eu estou andando. Ontem eu fiz um arrastão na região de Três Lagoas, na Avenida Ricieri Maran, que é a principal rua de Três Lagoas,
rua comercial, mas não andando. E eu vou entrando, toda a porta que tem eu entro, não interessa se o cara mostra os dentes ou não, se ele tá brabo ou não, eu entro, sento, converso um pouquinho, né? Se tiver que conversar, explicar, falar alguma coisa do meu projeto, vou falando, senão eu cumprimento, e isso vira voto, né? Mas é a presença ali do candidato para ouvir o que as pessoas estão falando, estão pensando, da cidade, da prefeitura, do novo prefeito. Então isso é uma característica minha, porque a gente com campanha, sem campanha, a gente sempre está no meio desse povo. A diferença é que agora pede o voto. Então eu fiz lá, fiz um bom trecho dela, dos dois lados, eu já fiz várias avenidas comerciais, e eu vou do início ao fim, porta por porta, sabe? É sofrido, dói, chega os pés inchados em casa, faço de manhã, faço de tarde, então ando, não quero, por exemplo, a Avenida Brasil, tinha um candidato que fez 4 quadras, tem dificuldade de andar, com 90 gambá em volta dele, né? Esse candidato a vereador e tal, e carro de som incomodando a Brasil. Eu, a hora que for fazer a Brasil, eu e Fernando Maraniche, e uma pessoa para levar água e outra para carregar propaganda, e mais nada. Que sem incomodar o comércio, e quero entrar e porta por porta. Quero fazer como eu fiz em 2000, quando eu ganhei, do início ao fim, dos dois lados. É isso que vira eleição, que vira voto, né? E é isso que nós vamos fazer, e estamos fazendo para ganhar essa eleição. E proposta séria e decente, dentro daquilo que o orçamento permite fazer. Porque não adianta achar que lá tem uma varinha mágica, ou se você acha que é o orçamento da Itaipu, não é. Uma coisa é você tocar para a Itaipu e você levanta o telefone e distribui dinheiro. Porque a Itaipu tem um orçamento maior que muitos estados da federação. Agora, ali na prefeitura, o cobertor é menor que o corpo. Aí ali tem que coçar a cabeça. Aí chega a diretora da escola municipal lá do Lote Grande, ó, a bomba do posto está queimada. Vem o guarda municipal, olha, eu preciso que adiante meu 13º, estou com plano de saúde em casa. Aí vem sindicato, vem vereador, vem presidente de bairro, vem pastor, vem padre, vem associação comercial, começa a vir, né? As mazelas começam a vir ali, vem o povão, povo humilde que vem ali, às vezes vem a pé lá da Vila Seca porque não tem uma passagem de ônibus, vem a pé e quer falar com o prefeito, ou quer falar com o chefe de gabinete, com alguém. Então, será que vão ter estômago? Será que vão ter habilidade para fazer tudo isso? Será que vão ter o consciencioso, trazer todo mundo para dentro e ouvir a população? Com essa idade, com quase 80, não sendo daqui, não conhece uma rua da cidade, né? Tem um que se resume a uma mala de roupa na mão, um apartamento alugado e não conhece uma rua da cidade. Eu acho assim, querem embarcar numa aventura? Então vamos fazer uma aventura, como foi com o Daijó, que quebrou a prefeitura de Foz, chegou num ano, no outro virou prefeito, quebrou a prefeitura. O Reni Pereira chegou num ano, no outro virou prefeito, levou metade da prefeitura para a cadeia com ele. Será que vão embarcar numa aventura dessa, não? Porque é bolsonarista? Bolsonarista, Paulo, eu também sou. Então vamos pegar um bolsonarista de Foz, não precisa trazer um bolsonarista lá do Rio de Janeiro. E quem sempre enfrentou a esquerda aqui em Foz, o PT, quem sempre enfrentou foi eu e meu pai. Eu e meu pai que fomos os guardião para eles não tomar conta disso aqui. E agora estão querendo me rotular como de esquerda. Eu sempre tive a minha posição, eu e meu pai, de centro. Nem extrema esquerda, nem extrema direita. De centro para conversar com todo mundo. Mas quem sempre foi a contenção do PT para bater de frente com o PT aqui em Foz do Iguaçu, sempre foi eu e o meu pai. Candidato, a gente percebe hoje um desenvolvimento das cidades aqui da região oeste do estado do Paraná, Pujança. Foz do Iguaçu, por sua matriz econômica, ela parece que nunca se preocupou muito com as cidades vizinhas. Do outro lado, Paraguai e Argentina também, Porto Iguaçu e Cidade Leste cresceram muito. No último censo, mais de 1 milhão de pessoas transitam aqui. E Foz do Iguaçu está nesse epicentro. A gente percebe uma cidade estagnada há muito tempo. Como é que o senhor vai retomar essa integração de Foz do Iguaçu, ou com os países vizinhos, ou com a região oeste do estado? Moacir, olha, Paraguai e Argentina nós vamos abrir porta, vamos dialogar permanentemente, como foi na minha época, estar junto, criar algumas ações que possam caminhar junto. Mas olha, o turismo é o maior empregador de Foz do Iguaçu, o turismo, a gastronomia, mas não consegue colocar todos no mercado de trabalho, não comporta. Nós temos hoje uma população na faixa ativa, na faixa etária, de 16 a 44 anos, que representa 57% da população de Foz do Iguaçu. E a massa salarial é a massa que mais consome quando ela está empregada. A massa salarial que mais consome, quer trocar o carro, quer comprar um carrinho para comprar um terreno para construir uma casinha, quer reformar a casa, quer trocar o carro, quer dizer, e que gira a economia da cidade. Mas nem todos estão trabalhando. A grande maioria está desempregada. Tem muitos meninos que se formam aqui, fazem faculdade e vão embora para outros lugares porque aqui não tem colocação no mercado de trabalho. Porque só o turismo não comporta. Nós temos um segundo mercado, que acho que é o segundo maior empregador de Foz, são as transportadoras, né? Essas logísticas.
ela tem transportadora aí que tem 350 funcionários. Um dia eu fui me levar numa empresa, me convidaram, eu fui lá num café da manhã, ele reuniu lá quase 350 funcionários, né? Falei das minhas propostas, né? Então você veja, quase, ela emprega tanto quanto talvez o maior hotel de Foz emprega, né? Então, essas transportadoras que estão em ascensão, a prefeitura precisa começar a olhar. O que eu ouvi naquele dia e comecei a visitar as transportadoras? Elas têm, por exemplo, dificuldade da mão de obra qualificada, não do motorista do caminhão. O motorista do caminhão até que isso ele tem de sobra. Mas por exemplo, motorista de empilhadeira, porque não é qualquer um faz, tem que fazer um curso que leva, parece que 6 meses. Né? Então, eles acham que a prefeitura tem que ser parceiro junto com eles, numa escola, para qualificar essa mão de obra do motorista de empilhadeira, lá dentro do escritório, em algumas ações que tem que fazer, aqueles borderô de importação, que a prefeitura pode ajudar a fazer essa formação através do SENAC ou do SENAI, sei lá. Então, é essa ação que a gente vai ter que fazer. Essas transportadoras estão em ascensão, querem vir para Foz, você estender o tapete vermelho. Tem que mandar, no meu plano de governo, eu quero mandar uma lei de isenção fiscal atualizada, moderna, arrojada para a Câmara de Vereadores, porque nós temos que competir com Cascavel. Cascavel tem um entroncamento rodoviário privilegiado que favorece, quando a empresa vem para a região, ele acaba ficando ali, porque ali tem um trevo que vai para Toledo, Guaíra, Paraguai, outro trevo que vai para Maringá, Londrina, norte do Paraná, divisa com São Paulo, e outro que sai para Guarapuava, Curitiba. Então ele tem uma geografia, um entroncamento rodoviário que favorece, que privilegia a cidade e acaba segurando muita empresa grande e pequenas indústrias ficam por ali. Então nós temos que competir através de uma lei de incentivo fiscal moderníssima, né, que você joga o ISS na alíquota mínima de 2%, que não pode zerar, possa isentar o IPTU até 10 anos. Se a empresa não quiser o terreno do distrito industrial e quiser num outro terreno, você fazer a terraplanagem, né, que essa lei permitir, você levar a rede de água, rede de luz e levar o asfalto lá no portão. Quer dizer, estender o tapete vermelho para essa gente, para trazer para cá. E qualificar a mão de obra da cidade, fazer em larga escala. Eu fiz no último ano meu, fizemos com 200 jovens, 16 a 18 anos, pegamos o SENAC tem os melhores professores para qualificar a mão de obra, mas não um cursinho de 1 hora, era 6 meses cada profissão que eles estavam formando, e quase todos quando saíram de lá já terminaram o curso, já saíram trabalhando. Uma época teve aqui que colocava as pessoas num ônibus, ele entrava na porta da frente, saía na porta do fundo já com o diploma na mão. Essa picaretagem não, tem que ser coisa séria, mas aí fazer em larga escala. Nós temos com 200, fazer com 1.000, 1.500, 2.000 pessoas não é caro para a prefeitura bancar, para qualificar a mão de obra dessas pessoas. Mas também a empresa, não é só por isso que ela vem para uma cidade limpa, uma cidade segura, uma cidade bem iluminada, uma cidade que oferece vaga de creche para as crianças, que a mãe pode trabalhar e pode deixar a criança segura na creche. Ela vem porque o aluno tem garantia de aula na escola pública. Ela vem porque tem uma cidade que oferece saúde pública decente, de qualidade para o seu cidadão. Isso tudo são indicadores para que você possa trazer essas empresas de fora. Então nós vamos partir numa ação pesada, né, em parceria, para tentar trazer empresas para cá, para gerar emprego para a cidade de Foz do Iguaçu. Falar um pouquinho de siglas aí, candidato. Justamente o senhor citou essa questão toda, IPTU, ITBI, ISS, algumas revisões. No seu plano de governo, inclusive, tem essa ideia de revisar. E um imposto que causou polêmica ano passado e esse ano também é o ITBI, né, do município com relação às propriedades. O que o senhor pensa com relação à diminuição dessas siglas e principalmente o ITBI? Moacir, olha, tem que fazer correção, tem que fazer justiça fiscal também. Eu já fiz isso quando eu assumi a prefeitura. Em 2001, na primeira semana eu criei uma comissão e eu me lembro que eu mandei revisar algumas regiões de Foz. Uma delas era o Jupira. O Jardim Jupira lá para trás, quando Foz do Iguaçu estava no auge, era a região mais cara de imóvel. Para você alugar um imóvel lá, você tinha que pagar um aluguel lá em cima e luva ainda. Hoje está lá aqueles barracões todos fechados. E o valor venal estava lá daquela época. Mandei baixar o valor venal, jogar lá embaixo do valor que valia, né? Em outras regiões nós fizemos isso. Então isso também é justiça fiscal, né? Eu acho que não é só a mão peluda da prefeitura dentro do bolso do cidadão. Olha, por exemplo, a mão peluda mais fácil para tomar dinheiro do povo é esse equipamento de trânsito aí. Está espalhado em tudo que é lugar.
Eu na primeira semana, Moacir, eu corto a metade, mando desligar e tirar fora metade desses equipamentos que estão tomando dinheiro do povo. E reduzir isso aí, e o que ficar vai ficar bem sinalizado. Porque daí se levar multa, vai levar por que quer. Blitz todos os dias. Todos os dias. Olha, essas blitz, quem mais é prejudicado é o coitadinho miserável que usa o carro para trabalhar, porque ele tem um farol quebrado, ele não tem dinheiro para arrumar, aí vai lá, na insensatez, dão 6, 7, 8 multas. O carro vai para o pátio, a diária, não sei se é R$100 por dia, aí não consegue mais tirar. Aí perde lá. Eles vão lá na Avenida Andradina, na esquina daquela avenida de Furno, Cidade Nova, 6 horas da tarde. Vão com 2 caminhãozinhos. E a fiscalização. Ali vem aquele pessoal que trabalha no Paraguai, com as motinhas, trabalha de dia para comer de noite. Para chegar em casa, pegar o dinheirinho, passar na mercearia do bairro e levar comida para dentro de casa. Ali é de sangue doce. Eles só vão jogando a motinha para cima do caminhão. É uma covardia. Eu acho que precisa ter bom senso. Bom senso. E isso chega a afetar até a economia do bairro, porque esse cara perde a motinha para trabalhar, não vou mais trabalhar, deixa de gastar. Então, tem que ter bom senso. Tão errado, tão. Mas vamos ver que critério que nós vamos caminhar com essa gente aí. Agora, tem que promover justiça fiscal. O ITBI foi lá para cima de novo, né? O ITBI já começou lá no governo, lá para trás. Eu acho assim, a Secretaria da Fazenda está com muita sede, estão indo para cima. Outro dia um senhor me mandou uma multa que ele levou de um terreno de, se não me engano, 220 metros quadrados. Mato alto, não roçou, então eles vão lá e já multam, né? Já vem a multa, não tem a notificação como era antigamente. Eu quero voltar a notificar. Já vem a multa direto. 3 mil e poucos reais. Meu Deus do céu, é um absurdo. 3 mil e poucos reais, ele paga um roçador lá, acho que 3 anos para ir lá roçar. A cada 3, 4 meses quando esse mato tá alto. Porque para roçar um terreninho daquele, você vai pagar 100 reais para um cara que roça. 3 mil e poucos reais. Então, assim, há uma ganância enorme da máquina pública de arrecadar. E no momento de crise, e principalmente para cima de quem não tem dinheiro. Então, tem que ter um pouquinho mais de bom senso, de justiça fiscal, para não cometer muita injustiça e ver a situação de imóveis para leilão aí, porque não tem condição de pagar o imposto. Candidato, o senhor citou na sua fala anterior, saúde é um indicador de desenvolvimento. Aqui em Foz do Iguaçu é um fator de muitas críticas da parte da população. Eu lhe pergunto qual é a sua posição sobre a federalização do Hospital Municipal, um debate que está aberto aí, não encerrado, mas está sendo discutido no município. E emendo, se o senhor tem conhecimento da dívida atual do Hospital Municipal e o que pretende fazer desse passivo. Paulo, olha, a federalização é um caminho que eu acho que não tem mais volta, né? Porque a prefeitura não tem mais condições de bancar. E o hospital, essa federalização não pode haver descontinuidade do serviço, que a população não pode ser prejudicada, né? Não tem que ter interrupção e a população não pode ser prejudicada. E também tem que pensar no servidor que está lá, para garantir a estabilidade lá de mais de 1.500 servidores, né? Mas assim, se acontecer a federalização, quando acontecer, a prefeitura vai sobrar caixa, dinheiro para investir lá na atenção primária, no posto de saúde. A federalização está acontecendo, né? Não sei se até o final do ano, até o final do ano que vem, mas esse é o processo que não tem mais volta. As dívidas do hospital, exatamente o valor eu não tenho. Mas ninguém sabe. Mas é uma caixa preta ali. Acho que talvez nem a atual administração, ou o próprio hospital, é uma dívida enorme, monstruosa, né? Que já desde o início do hospital é que já vem acontecendo isso. Um hospital hoje de porta aberta, que não atende só a Foz do Iguaçu, diferente de quando nós tínhamos a Santa Casa, que era um hospital nosso, um hospital de cerca de 80 anos que existia em Foz do Iguaçu, mas que só atendia a nossa população, né? Hoje ele não é um hospital municipal, ele é um hospital regional e internacional, porque se você olhar no obituário de manhã, todo dia morre em média de 20 pessoas em Foz. E você olha ali, tem 3 ou 4 que é Paraguai, porque ali aparece no obituário, local de morte, hospital municipal, nacionalidade, Paraguai, não é o brasileiro, é paraguaio. Ali no hospital todo dia chega de manhã, 5 horas da manhã, 4, 5 vans, lotado de paraguaio. E eles descem e são atendidos, e não tem como não negar o atendimento, porque é um hospital de porta aberta, né? A forma como montar o hospital, um hospital de porta aberta e que a prefeitura que banca tudo isso. Vem argentino, tem vindo argentino, eu vejo no obituário, nacionalidade é argentina, né? Então vindo se tratar aqui. E às vezes o nosso morador que está aqui precisa fazer uma cirurgia eletiva,
uma cirurgia de varizes, por exemplo, está esperando há um ano e meio. Aí eles ligam, né? Olha, amanhã cedo a senhora vai estar marcada essa sua cirurgia, então a senhora faz um jejum essa noite, não pode comer isso, sei o quê, só pode tomar água e tal. E amanhã cedo a senhora vai ser internada e vai ser a sua cirurgia eletiva. A dona Maria faz isso, no outro dia ela chega lá no hospital, quando ela chega lá, ó, dona Maria, chegou 2 esfaqueados lá de missal, nós tivemos que atender eles. Então assim, e quem é que paga a conta desses esfaqueados? Prefeitura de Foz do Iguaçu. Então assim, hoje o hospital atende, vamos dizer que um número redondo aqui, 100 pessoas por dia, 60 é de Foz e 40 é da região e paraguaio e argentino. Então assim, o modelo que foi, a forma, o rompante que fizeram é que foi errado. Tinha que ter, o que é que tinha que ter feito? Lá atrás, quando for iniciar o hospital municipal, primeiro tinha que ter garantido a permanência da Santa Casa funcionando. A Santa Casa era administrada pela Irmandade Monsenhor Guilherme. Ela tinha uma subvenção da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Quando eu saí, era, na época, 600 e poucos mil reais por mês. O governo do estado tinha uma subvenção de 250 mil reais, que o meu pai era deputado estadual e ele conseguiu isso no governo do estado. E aí ela tinha lá 1 milhão e pouco de serviços, de reais, que era de serviço SUS que ela fazia e entrava no caixa. Então, assim, ela tinha uma receita que ela tocava e a Santa Casa fazia até transplante de rim, né? Ela administrava e tocava, mas para atender a nossa população. A partir de janeiro do ano seguinte, quando entrou o novo prefeito, ele naquele mês ele já não passou a subvenção para a Santa Casa da Prefeitura. Eles aguentaram acho que mais 3 ou 4 meses, não conseguiram levar e fecharam. Quando houve fechamento, aí baixou-se um decreto de utilidade pública, de calamidade pública na saúde, e aí com um decreto de calamidade você pode contratar de forma direta, sem fazer concorrência. Aí fizeram um hospital sem projeto, um hospital que não tem cozinha, um hospital que não tem lavanderia, que a lavanderia é lavada, tem que levar para Cascavel, é lavado lá em Cascavel, né? Um hospital que não tem laje, que quando chove dentro do hospital, no centro cirúrgico, estão fazendo cirurgia, chove lá dentro. Quer dizer, o que tinha que ter sido feito? Primeiro, manter a Santa Casa, a subvenção da Santa Casa para não fechar. E olha a irresponsabilidade, né? Já cortou que era para criar uma calamidade, para construir o hospital dele e colocar uma placa com o nome dele. Segundo, sentar com o governo do estado e ter pactuado. Aí a pactuação, entra governo e sai governo, ela fica para sempre. Pactuado o governo do estado, o governo federal, e garantir recursos deles para eles bancar o hospital. E a prefeitura fazer a gerência, a administração. Esse era o ideal, né? Aí até podia ser um hospital regional. Aí não estaria a manutenção dele, bancar ele no lombo da Prefeitura de Foz. Então isso hoje é uma carga pesada. A prefeitura banca e não é 100% de atendimento só para a nossa população. Então, assim, a federalização tem que acontecer, porque tem recurso de sobra, eles vão ampliar número de leitos, vão ampliar o número de UTI, vão contratar mais serviços, contratar mais médicos para garantir o atendimento e aumentar o atendimento para quem utiliza o hospital municipal. Candidato, falando um pouco do calor da eleição, rapidamente para a gente ir para o nosso intervalo, pequeno intervalo, tem na praça aí pesquisas para todos os gostos, né? Pesquisas de intenção, de voto. Umas até lhe colocam em terceira, outras em quarta colocação. Qual que é a sua opinião sobre esses levantamentos que têm vindo a público recentemente? Paulo, a mesma pesquisa de 2000, quando eu ganhei a eleição, na semana da eleição, o principal jornal da cidade, que às vezes tem o DNA dele nessas pesquisas quando eles lançam, ele jogava, me lembra aqui, ó, me colocava em quarto lugar. Sérgio Espada em primeiro, o Paulo em segundo, o falecido Sérgio Beltrame em terceiro, e eles me jogavam em quarto lugar há uma semana da eleição na capa do jornal. Uma semana depois abriu a urna e eu ganhei com uma vantagem boa. Então, teve uma eleição aqui que o Reni ganhou, na véspera da eleição, 2 dias da eleição, colocaram uma pesquisa famosa. Ele 13 pontos atrás, abriu as urnas e ele ganhou a eleição com uma diferença boa. Então, assim, a verdadeira pesquisa está na rua, é onde eu ando, eu descendo. Eu faço, Paulo, há 32 anos, eu e meu pai, nós sempre fizemos pesquisa com o Instituto de Cascavel. A última que eu fiz foi exatamente um mês atrás. Eles me entregaram, acho que foi no dia da nossa convenção, eles me entregaram a pesquisa tabulada com 1.200 amostras, né? Com toda estratificada. E eu faço para mim ter um acompanhamento, né? Porque você não pode ir para uma campanha no escuro, né? E eu jamais estaria fazendo campanha se eu estivesse em terceiro ou quarto lugar. Então, assim, a pesquisa me baliza bem,
me mostra que eu estou no caminho certo. A gente senta com o pessoal da campanha de vez em quando, eu vou dizendo, corrigindo alguns rumos que tem que corrigir, alguns lugares onde não está bem, eu mesmo vou lá e intensifico. Onde está bem, eu deixo outras pessoas para fortalecer, mas não são esses números, estão tentando enganar, né? Induzir, querem mostrar que eu não vou para o segundo turno, né? Porque eu no segundo turno, qualquer um dos dois octogenários, eu bato neles, né? Já nas minhas pesquisas que eu faço, quando a gente já projeta isso, eu bato em qualquer um dos dois. Então eles querem me tirar fora do segundo turno a qualquer custo, e vindo com essas pesquisa fake aí, umas pesquisas de malaco, e pesquisa você, depende do instituto, você liga e diz, eu quero tanto e tanto, então, ele diz, então faz o Pix que eu te mando. E aí baixa no computador e manda para ficar divulgando, né? Mas a verdadeira pesquisa é essa, de estar no meio do povo, de conversar. Eu faço reuniões e eu vou sozinho, eu não levo ninguém, não levo assessor, não levo ninguém para fazer agenda, de vez em quando alguém para tirar foto, né? Vou lá no Bubas, eu fiz uma reunião no Bubas esse dia, tinha 160 pessoas, fui lá sozinho à noite, fui lá embaixo esse dia no Jupira, e vou onde eles me chamam, em reunião que eles me chamam. No Jupira, saí de lá 11 e pouco da noite, eu sozinho, eu e meu carrinho. Aí, mas o senhor não tem medo de vir sozinho? Não, porque eu só fiz o bem aqui para vocês. Aqui tem calçamento, que foi meu pai que fez, eu que fiz. Rede de água foi meu pai que trouxe, iluminação pública ele que fez. Então, quer dizer, nós temos essa vantagem de entrar e sair bem recebido. Na Vila Brás, tem gente que tem medo de ir lá. Fui lá tive 2 reuniões lá, fui sozinho, saí de lá de noite. Quer dizer, então, isso, e eu vejo a quantidade de pessoas, e a minha agenda, Moacir, ela está entulhada até o dia 5 de abril, de reunião. E em qualquer horário, de visita à entidade, e isso é um indicativo do que está vindo, sabe? Eu sento às vezes com grupos que eles falam só comigo, não querem falar com outro, para mim assumir compromisso com eles. E isso é cheiro de vitória. Assim foi em 2000 e assim está sendo agora. E 92, só para concluir uma pesquisa dessa, 1992, quando meu pai ganhou a eleição, ele fez 45 mil votos e o restante, todo mundo junto, somado, fez 35 mil. Aí, 2 dias da eleição, o principal jornal da época, ele na capa, fulano na frente, Dobrandini atrás. Abriu as urnas 2 dias depois, foi aquele banho de voto. Obrigado, candidato. Então é isso, Moacir. Vamos à pausa para tomar aquela aguinha e voltar com a segunda parte da entrevista. Muito bem, daqui a pouquinho retornaremos nesse bate-papo com o candidato Samis da Silva, 11h37. Estamos apresentando 2 em 1. Cassino Del Este. Cassino Del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 988 21 9205. Cassino Del Este, de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino Del Este. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinic, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro, às 18h30 às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @Nuconf no Instagram para mais informações. Oferecimento Cicobi e Racon Consórcios.
Descubra a emoção do Cassino Imperador. A cada jogada, uma oportunidade de transformar sorte em fortuna. Nossa seleção de jogos é projetada para atender a todos os tipos de jogadores. Máquinas como Konami, Ling King, roleta eletrônica, showball e muito mais. Aproveite as promoções diárias, bônus generosos e torneios emocionantes. Aberto 24 horas. O Cassino Imperador está sempre pronto para recebê-lo. Visite hoje mesmo e deixe a sorte estar ao seu lado. Informações mais 595-983-122-453. No Instagram, @ImperadorCDE. 11h39. Estamos de volta com 2 em 1. Muito bem, são 11 horas e 40 minutos desta manhã de sexta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, véspera da independência do Brasil, e nós estamos conversando aqui com o candidato Samis da Silva, nessa rodada de conversas do 2 em 1, Paulo Bogler. Isso, nossa quinta entrevista, né? Uma contribuição do H2 Foz e Rádio Clube FM com esse processo democrático que a cidade vive pelo debate de ideias, né? Isso só é possível pela confiança e o comprometimento dos candidatos que se comprometem e participam e vêm aqui a nossa bancada apresentar seus projetos. Moacir. Candidato, o senhor falou da questão da importância do vice, até usou a expressão casamento, né? São 4 anos juntos. O seu vice, Fernando Maranich, ele fez parte da atual administração, inclusive comandando o Fostrans, em todo aquele imbróglio de transporte coletivo. Qual que é a sua ideia com relação ao Fostrans e também com relação ao nosso transporte coletivo hoje, caso assuma a prefeitura ano que vem? O transporte coletivo em janeiro, criar uma comissão já na primeira semana, e essa comissão vai estudar um novo modelo, né, para preparar a licitação, porque esse contrato que está aí, ele vai vencer em abril do ano que vem, é um contrato emergencial. Até abril você ainda não vai ter pronto a concorrência, talvez ela já vai estar no início, até abril você já consiga lançar o edital de licitação. E aí você vai ter que prorrogar por mais 6 meses para levar até outubro, ou antes, um pouquinho antes de outubro, a nova empresa e o novo modelo assumir o transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Mas hoje, por exemplo, o que a gente vê? Muita gente reclamando, principalmente com o horário de espera. Tem gente que fica até 1h30 no ponto de ônibus. Tem lugares, o pessoal me liga lá do Arroio Dourado, que é lá onde era o antigo lixão de Foz do Iguaçu, a área rural de Foz do Iguaçu, que lá tem um ônibus só por dia, e lá hoje tem muita gente, lá quando saiu o lixão de lá virou uma vila, tem mais de 80 casas em cima, lá tem muita, foram desmembrando chácaras e fazendo, virando quase que um loteamento, né? Então tem muita gente morando e não tem transporte. Então é essas situações que você tem que corrigir. Você pega uma linha boa que ganha dinheiro, aquilo sobra, mas ela vai ter que fazer linha ruim sim, onde ela não dá lucro, ela empata, vai ter que, por exemplo, o que aconteceu? Quando trouxeram aquela picaretagem do consórcio Sorriso para cá, lá em 2010, que levou para a história, para a cadeia, um ex-prefeito, pela primeira vez Foz do Iguaçu teve um ex-prefeito que foi preso, e foi por conta dessa picaretagem de transporte coletivo. Pegaram ele às 6 horas da manhã, levaram preso, algemado, no Camburão, ele foi para a delegacia, entrou em cena um grupo de advogados, e aí relaxaram a prisão dele, mas ele responde em liberdade até hoje. E essa picaretagem, quem está pagando a conta com a ineficiência desse transporte coletivo, é o povo de Foz do Iguaçu, é o usuário de transporte coletivo. Então, assim, é você definir e a prefeitura ter poder de fiscalização. Por que foi antecipado a saída do consórcio Sorriso? A atual administração tirou antes de vencer o contrato. Porque na forma como eles fizeram a concorrência, a prefeitura praticamente não tinha poder de fiscalização. O consórcio Sorriso, ele definia quem é a linha que não era vantajosa, ele não ia, ele diminuía o número de ônibus. Ele ia diminuir da forma dele. Então, assim, isso levou a fazer a caducidade, que eles falam, que foi a antecipação da saída e fazer o contrato emergencial com essa empresa. Você tem que ter, a prefeitura tem que ter o controle, não tem onde, não está fazendo, tira e põe outro em cima, sabe? Era o que eu fazia. Às vezes eu tinha problema com a antiga aviação Itaipu, ele tinha problema de ônibus, às vezes ele financiava ônibus, porque a prefeitura exigia compra de ônibus, a troca, ele fazia leasing, aí não conseguia pagar, eles vinham aqui e tomavam, tiravam 1, 2 ônibus, e ele não arrumava, a outra empresa eu colocava em cima até que ele, sabe? Então a prefeitura tem que ter poder de fiscalização e ação, e não tinha mais, da forma como fizeram. Então, assim, é fazer um transporte moderno, eficiente. No nosso plano de governo está prevendo voltar ao transporte integrado, como foi na minha época, como eu fiz. Teve resistência no início,
nas empresas, mas nós implantamos o transporte integrado. Esse terminal aqui do centro vai ter que passar por uma reforma, né? Se tiver espaço para ampliar, vamos tentar ampliar e está previsto 5 terminais nos principais bairros. Terminal pequeno, e aí você traz de alguns lugares onde não tem lucro, com ônibus da própria prefeitura para fazer aqueles alimentadores, traz ali naquele terminal e ali eles pagam a passagem e fazem a locomoção deles. Então, nós estamos trabalhando nessa ideia. Agora, por exemplo, eu vejo falar muito na tarifa zero. Né? Tem alguns lugares do Brasil que tem, mas é onde tem que ter muito recurso, porque daqui a pouco nós vamos sair do hospital, né, de 10 milhões de reais por mês e vamos entrar num outro hospital que é o transporte coletivo e custando, porque para a prefeitura bancar esse transporte coletivo, ela é no mínimo 6 milhões de reais, no mínimo, né? Então tem que analisar para ver se vai para esse modelo. Então isso vai ser debatido, vai ser discutido à exaustão, mas isso já logo depois da eleição, para em janeiro, na primeira semana, já criar uma comissão para começar a preparar a licitação e a concorrência do novo transporte coletivo de Foz do Iguaçu de forma eficiente, integrada, com passagem barata, ônibus limpo e com um horário que passe aí, né, que não fique tanto tempo o usuário esperando. Candidato, quando o interessado lança o nome para a campanha, ele fica exposto totalmente e gera aquela curiosidade das pessoas, principalmente ali nos dados do tribunal. E no seu registro de candidatura à Justiça Eleitoral, o senhor declarou um patrimônio de R$278 mil de um empréstimo. E diz lá no Boletim da Justiça que o senhor não possui residência e nem veículo próprio. Isso causou uma conversa de bastidores na cidade de Foz do Iguaçu. Meus bens estão em nome da minha esposa e dos meus filhos. Né? Já há muito tempo que eu já passei para eles o patrimônio para minha esposa e para os meus filhos. Meus bens, meus carros, os apartamentos, meus imóveis estão em nome da família. Muito bem. Uma opção pessoal minha, mas isso já vem lá para trás. Exato. Uma outra situação que chama a atenção aqui de Foz do Iguaçu é a relação Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores. Todos os candidatos que passam aqui, a gente faz essa pergunta, até nas conversas de bastidores, as pessoas falam, olha, a Câmara de Vereadores de Foz é um puxadinho da Prefeitura. Tem 15 pessoas lá dentro que têm uma incumbência de vigiar, fiscalizar, se opor, mas a gente geralmente não vê isso nas principais e mais importantes votações. A partir do seu governo, como é que vai ser essa relação? Paulo, olha, Moacir, eu acho que tem que ter uma relação mais republicana, né? Hoje, já vem de um tempo, por exemplo, logo quando eu saí da prefeitura, até então, nunca vereador nenhum indicou uma diretoria. Nunca. Meu pai, se o vereador falasse numa diretoria, ele dava um tapa na orelha e tocava do gabinete, ele atendia os vereadores na demanda que eles tinham da cidade, da população, da região que eles representavam. Isso nós sempre atendemos. Mas da diretoria, como começou naquela época, olha só, em 2004, quando eu perdi a minha reeleição, eu elegi 12 vereadores dos 21. 12. O que ganhou levou 9. Aí nós começamos a discutir ali logo depois da eleição, nós ficamos ali quase 90 dias. Todos os dias eu me reunia com os 12 vereadores para discutir a nova eleição da Câmara, a mesa. E nós chegamos a um consenso. Fulano vai ser o presidente, ciclano vice e tal. Na 5 ou 6 anos da eleição, entrou o Caixa Preta e levaram 2. E aí fizeram a presidência da Câmara. Desses 2 que me levaram, na primeira semana, a mulher dos dois, nomeada diretora na prefeitura. Uma virou diretora na Secretaria de Educação e era uma menina, uma moça nova que tinha assim um leve desequilíbrio. Tá? E quem nomeou não chegou a ver. Daí alguns meses depois chegaram na orelha do prefeito e disseram, aquela fulana tem um probleminha psicológico e tal. Aí ele mandou tirar e exonerou daquele lugar e levou para outro lugar. Mas assim, e do outro vereador, a mulher foi para nomear uma diretoria lá na Secretaria de Ação Social. E aí começou-se dali, porque como houve aquela montagem daquela frentona, era muito partido para atender, muita gente, e aí foram enfiando aquela monte de diretoria e vereador pressionando, aquela coisa toda, encheram a prefeitura. E de lá para cá não se parou mais, veio nesse processo.
Então, assim, uma relação extremamente decente, republicana, né? Vereador, eu atendia os mesmos vereadores, ele vinha até 5 vezes no mesmo dia. Porque eu gostava de atender o vereador, porque ele ajuda o prefeito a atender. Tinha um problema lá na comunidade, ele vinha ali para relatar para a gente. Presidente de bairro, quando vinha ali, eu já dizia para as meninas, ó, já põe na sala de reunião e me avisa que eu atendo, porque o presidente de bairro vai lá, não vai para falar da novela das 8 ou do jogo do anterior, ele vai lá para levar problema da comunidade dele. E o vereador a mesma coisa. Então, essa relação forte eu tinha, atendia eles, mas distribuir cargo, jamais. Isso interrompe-se a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Candidato, essa relação republicana, para usar um termo seu... Só vou te cortar, Paulo. Hoje está uma relação muito promíscua. Para que não haja essa relação promíscua, e sim a republicana, que estabelece a independência entre os poderes, que dialogam, mas são independentes, na prática isso é um exercício bastante difícil. O senhor tem na sua chapa de candidatos a vereadores, aí 2 vereadores que são uma representação um pouco dessa relação umbilical com a atual administração, né? Posso citar o nome deles, Edivaldo Alcântara e Jairo Cardoso, que são do seu partido. Como garantir isso na prática a partir do seu mandato? E já foram avisados, todos, quando eu convidei para vir para o PSDB, que é o meu partido, e lá no MDB, que eu também coloquei o dedo, né, de todos os candidatos a vereadores, eu que ajudei a montar a chapa, eu já vinha falando dessa relação republicana, da normalização, da moralização da Câmara de Vereadores para a sociedade de Foz do Iguaçu. Ela precisa acontecer. E eles estão conscientes, eles sabem dizer, olha, estou dizendo, eu vou atender vocês nas demandas da comunidade, da onde vocês vierem pedir. E eu quero e preciso que vocês façam isso. Agora, distribuir cargos, jamais. Isso não vai acontecer. Muito bem. Candidato, o senhor trouxe uma série de questionamentos, uma série de reflexões, inclusive apontando alguns problemas da atual administração municipal, de problemas na área de saúde, de transporte coletivo, etc. Em relação às alianças eleitorais, no meio político se fala muito que o senhor é o candidato que representa o atual prefeito Chico Brasileiro. O senhor concorda com essa fala? O que o senhor avalia? Paulo, não, olha a forma como eu tenho falado aqui da administração, né? Eu acho que isso aí já diz tudo. O prefeito Chico Brasileiro é meu amigo, gosto dele, acho que o Chico é um sujeito decente, correto, é um cara que fez muita política pública, um dos prefeitos talvez que mais fez obra nessa cidade. O Chico vai deixar um legado muito grande. Tem uma rejeição hoje, eu acho que grande parte da rejeição que ele tem hoje vem da saúde, da deficiência da saúde. O primeiro mandato foi bem, mas no segundo mandato, não sei se por causa da pandemia, houve um descontrole. Nós temos 14 mil pessoas numa fila de espera para uma cirurgia eletiva. Uma consulta com um clínico geral depende do posto de saúde, estamos marcando com 90 dias. Clínico geral é igual a benzedeira, tem que estar ali na porta do posto para atender a pessoa, sabe? Então, o grande problema dele hoje é na área da saúde, que são as grandes reclamações. Mas o prefeito Chico Brasileiro, e eu sou PSDB, ele é PSD, é só olhar de onde vem o vice do general Silva e Luna. O vice-general Silva e Luna é aquele cidadão apresentador do programa policial aí, que é do PSD, né? E que é o vice do general. PSD é o partido do Chico Brasileiro. Então, o eleitor já pode tirar as conclusões. A minha aliança, eu sou PSDB com o MDB, eu sou PSDB, forma a Federação com Cidadania, e com o MDB de vice. Uma aliança limpa, tranquila, né? Sem apoio de prefeitura, sem apoio do governo federal, sem apoio da Itaipu, e sem apoio do governo do estado. É uma aliança com o povo, como foi em 2000. 2000 era uma chapa pura, MDB sozinho, não tinha nem PSDB. Nós ganhamos a eleição, eu fui a Curitiba, o governador Jaime Ler naquela campanha, ele veio aqui, apoiou, fez muita campanha para o Sérgio Espada, que era o candidato dele, era o favorito da eleição. Ele se acampou aqui com o alto escalão dele, que quase 30 dias, uma eleição pesada. Eu ganhei a eleição, na primeira semana fui a Curitiba, sentei com ele, falei, governador, passou a eleição, respeito a sua posição política, mas eu só vou poder governar bem e atender a expectativa da população se eu tiver o seu apoio. Ele levantou, pegou na minha mão e ele disse assim, meu filho, vai contar com o meu apoio, vou te ajudar, você vai se surpreender comigo. E eu tive, Moacir, um apoio fantástico do governador Jaime Ler, muito mais depois do que o governador, que era do meu partido, que entrou, o Requião, que nós ajudamos muito, não que ele me apoiasse, mas o governador Jaime Ler me apoiou muito mais. Então, depois da eleição, eu vou a Curitiba, sendo governador Ratinho, pego na mão, 0, e quero o apoio dele republicano
para a cidade de Foz do Iguaçu, como ele tem dado, né? Continuar. Com a Itaipu vou ter uma relação boa, porque eu não tenho extremismo nenhum, né? E a Itaipu eu vou andar de mão dadas, porque a prefeitura precisa da Itaipu. E lá no governo federal eu vou me entender com a bancada federal e vou ter espaço, vou ter apoio para trazer o que a cidade precisa do governo federal, do governo do estado e da Itaipu. Mas também do que ela pode fazer com a arrecadação dela, né? Uma administração eficiente, né? Dar um choque de gestão em algumas coisas que precisa estar, diminuir aí muito o aluguel que a prefeitura está pagando, diminuir esse número de secretarias que foi criado lá para trás, na época da frentona ainda, para acomodar aquela penca de partidos políticos e sobrar recursos para atender a cidade e o que a população espera. Candidato, em seus planos dando certo, senhor eleito, 1º de janeiro de 2025, quais os primeiros atos do prefeito Samis da Silva? Moacir, olha, criar uma comissão para começar a estudar o transporte coletivo, para preparar rápido. Na área da saúde, eu quero implantar 10 unidades básicas de saúde, né, as UBS, antigo posto de saúde, 10 unidades básicas de saúde até as 23 horas, eu quero espichar esse atendimento das 18 até as 23, até porque eu já fiz em 5. Né, e o prefeito que entrou, ele reduziu para as 6 horas de novo, das 5. Agora está falando que vai atender até as 9 da noite. Pelo menos 10 unidades até o final de março eu vou colocar em funcionamento. Até das 6 da manhã às 6 da tarde a prefeitura. Quando a prefeitura sai, entra uma empresa médica, com médicos à vontade, com enfermeiro e presta o serviço, né? Para quem trabalha de dia, para ir se consultar à noite, né? E isso eu fiz, havia uma demanda reprimida de consulta na minha época, mas muito grande, né? Quando eu assumi. E quando nós criamos esses 5 núcleos de saúde até as 23 horas, em 90 dias se zerou toda a consulta de espera que tinha, foi zerada. Então, eu faço isso de cara. Vou reabrir a fábrica de medicamentos que eu construí. Em 90 dias eu coloquei uma fábrica de medicamentos para funcionar. Esse remédio básico, da cesta básica que tem que ter, que o Ministério da Saúde exige que tem que ter no posto de saúde, nós fabricamos ali na Vila Holanda. Isso foi uma ideia do Cláudio Rorato, né? Eu falei, Cláudio, então, isso durante a campanha. E aí, quando nós assumimos, já de cara, já começamos a construção. Está lá hoje fechada, né? Está sendo usado pela vigilância sanitária. Mas era barato de fazer o remédio, porque a prefeitura comprava. O mais caro era o material, o insumo. Os insumos. Nós tínhamos bioquímica, farmacêutica e a mão de obra barata. O insumo, a prefeitura comprava em grande quantidade, produzia à vontade. Isso me possibilitou abrir 12 farmácias nos postos de saúde, nas UBS, pela quantidade de remédio que nós tínhamos. Então não faltava remédio. Essa fábrica de medicamentos está no meu plano de governo, eu vou reabrir, já na primeira semana já vamos começar a preparar para construir, ou sei lá, em algum local nós vamos, mas dentro do padrão da vigilância sanitária como foi, né? Transporte coletivo, como eu já disse, intervenção. Quero Moacir, há um pecado, né, com essas 14 mil pessoas que estão à lista de espera para uma cirurgia eletiva, que vai se agravando, daqui a pouco a pessoa morre por causa disso. Muita gente sofrendo em casa. Um mutirão, nós vamos sentar, né, com a Secretaria de Saúde, com o novo comando, mas isso nós vamos começar já logo depois da eleição. Mas no começo do ano é criar um mutirão, é credenciar o hospital de Medianeira, de São Miguel, de Missal, aqui mais próximo da região, 3 ou 4 hospitais, para num prazo máximo de 2 anos poder zerar essa fila de cirurgia eletiva. Isso aí é um crime que está se cometendo com a cidade, é muita gente esperando, dá dó desse povo aí, não pode deixar, tem que reduzir, tem que zerar, né? Essas são as primeiras medidas, assim, na primeira semana. Mas muito diálogo com o servidor, né? Vai ter que começar o entendimento com o servidor, valorização do servidor. A Guarda Municipal, que foi criada pelo meu pai, a última turma foi eu que fiz o concurso em 2004, chamei 50. A cidade hoje, por exemplo, na área da segurança pública, Foz do Iguaçu tem um efetivo da Polícia Militar que nesse momento, Paulo, no plantão deste momento não deve ter 30 policial militar na rua, nessa escala. Não tem 30 policial militar. Se não é a Guarda Municipal, a cidade está desguarnecida. Então, uma das ações é falar com o governador para aumentar o efetivo da Polícia Militar. Quando eu era deputado estadual e meu pai prefeito, nós pressionamos o governador Jaime Lerner, o efetivo aqui era reduzido, ele autorizou um concurso da Polícia Militar só para Foz do Iguaçu e mandou chamar 100 homens. Então isso eu vou tentar fazer de novo, né? Pegar o nosso deputado aqui, nós temos o deputado estadual Matheus Vermelho, tenho o Batatinha que está me ajudando, nós vamos fazer essa ação. Mas eu vou chamar
do concurso da Guarda que o Chico criou, nós vamos chamar também para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Quero criar algumas bases, como eu já fiz, e todas, aí o que me sucedeu fechou todas elas. Eu fiz na Vila C, Vila Holanda e Três Lagoas. Quero fazer em mais bairros um pequeno módulo da Guarda Municipal, e ali vai atender 24 horas por dia, por regiões, para descentralizar e o atendimento estar mais perto de casa, para dar mais segurança para todas as regiões. Então essas são as primeiras ações de cara que nós já começamos. Bem. Candidato, para a gente fechar a nossa entrevista, 1 minuto, e claro, o senhor já deu bastantes ideias do que pretende fazer, mas em 1 minuto, para falar do seu número, da sua candidatura, por que o iguaçuense merece, o senhor merece a confiança do iguaçuense? Bem lembrado, Moacir. A gente fala que acaba não pedindo voto. Olha, eu queria pedir para você, eleitor, principalmente você que já me conhece, ou que também não me conhece, procura tentar descobrir quem é o Samis da Silva, olhar as minhas propostas no plano de governo que está no site, a ação que eu fiz na prefeitura, o entendimento que eu tenho com as pessoas. Eu vou ser o prefeito que talvez a cidade vai ter mais acesso na prefeitura. Se você for lá 10 vezes, você vai falar comigo 10 vezes. Não sei se você vai ter essa facilidade de falar com outros, mas eu tenho esse entendimento. É uma forma nossa, né? Vou procurar conduzir essa prefeitura com muita responsabilidade, com muita transparência. Vamos montar uma equipe eficiente, uma equipe técnica, onde tem que ser técnica, rigorosamente técnica. Vamos dar mais transparência aos atos da prefeitura. Vou levar a prefeitura a descentralizar, indo para os bairros, conversar com a população, como eu fazia. Eu pegava uma escola municipal e anunciava, tal dia a prefeitura vai estar lá. Eu levava todos os secretários e diretores e a população vinha lá, ela já ia direto nos secretários e diretores. É uma forma descentralizada de poder. Vou fazer reuniões à noite nas associações de moradores para ouvir a comunidade lá também. Vou estar sempre andando nos bairros. Vamos melhorar a saúde. Se tiver um hospital ainda que não federalizar na nossa mão, mas nós vamos tentar melhorar esse atendimento do hospital municipal. Vamos melhorar os postos de saúde com a unidade básica até as 23 horas da noite, transporte coletivo, enfim. Nós estamos vindo com muita vontade, com muita determinação e com muita responsabilidade, mas com experiência de quem já foi prefeito, vereador, deputado estadual, mas principalmente de quem aos 33 anos assumiu uma prefeitura quebrada, falida, sem dinheiro, uma prefeitura desacreditada por servidores e pela sociedade, que colocou essa prefeitura no eixo, deixou dinheiro em caixa quando saiu, as contas todas em dia, os contratos de manutenção tudo em dia, uma cidade limpa, bem cuidada, organizada, segura, investimento no turismo. Eu cumpri 100%, eu fui o único prefeito, isso dito pelo pessoal do turismo, pelo trade, o único prefeito da história que cumpriu rigorosamente nos 4 anos o orçamento do turismo. Não tirei um centavo do orçamento que tinha lá, eu deixei lá, executava, repassava o recurso. Então nós vamos fazer essa grande parceria com a associação comercial, com a associação dos arquitetos e engenheiros, com o pessoal do turismo. Talvez o secretário de turismo venha de uma indicação deles, eles é que vão indicar, e eu só vou garantir o orçamento para eles divulgar o produto turístico, e especialmente entendimento com o servidor, valorização do servidor nosso da prefeitura e entendimento com a população. Prefeitura de portas abertas, que é quem paga, quem banca tudo isso é a população. Grande abraço, muito obrigado, satisfação enorme de estarmos aqui. Quero o teu voto. 45, Samis da Silva. Muito bem, candidato, muito obrigado pela sua exposição, pela participação nesse programa. Com isso a gente chega então à 5ª entrevista, Moacir. Lembrando que na semana que vem a gente continua com mais 2 rodadas com os prefeituráveis de Foz do Iguaçu. Exatamente. Na segunda-feira será